Que foto é essa? Que imagem? Foto não, que imagem é essa aqui? Cara, isso aqui foi um grande momento da história do Brasil, onde o Brasil passou um cabo telegráfico lá no tempo de Pedro II e Barão de Mauá, entre o Brasil e a Europa. Nós passamos uma extensão, um cabinho. Atravessamos o oceano. Isso foi um tremendo trunfo de engenharia, de tecnologia, de projeto. A passagem desse cabo fazendo com que o Brasil pudesse receber informações instantâneas do mundo e transmitisse também para o mundo, entrando nesse circuito mundial dos telégrafos. Então, grande momento da história do Brasil, aí pelo Barão de Mauá, conhecido como Irineu Evangelista de Souza, que foi um dos maiores visionários da história do Brasil, um verdadeiro herói. A casa do Barão de Mauá, aí é República, né? República é assim. A casa do Barão de Mauá, que fica ali em São Cristóvão, na Avenida Pedro II, hoje se chama Casa da Marquesa de Santos, porque a Marquesa de Santos tinha morado ali antes de Mauá, né? Mauá depois morou na mesma casa que ela, e o Mauá deu a forma de luxuosa da casa, foi dada por Mauá, tá? Embora já tivesse algum luxo ali antes, no tempo da Marquesa, a Piranha de Santos lá. O pessoal viu pelo controle de inventário da casa, tal, o que tinha de época, tal, mas a parte luxuosa tinha uma pouca coisa no tempo da Marquesa e muito mais depois do Barão de Mauá. Mauá morou ali mais tempo do que a Marquesa, mas a República falou, não, essa aqui é a casa da Marquesa. Poderia ser um grande centro, um grande local de empreendedorismo, de eventos, de palestra, e virou só a casa da piranha que tá lá, que não serve pra porra nenhuma, não tem acervo, não tem nada. Essas coisas da República. Eu imediatamente falo, tira essas merda daqui, qualquer coisa que ligue, bota uma placa ali dizendo que ela morou aqui, acabou, isso aqui é o grande centro de empreendedorismo, vão ter palestra, vão ter evento. A gente tem que enaltecer e lembrar o nome desse grande brasileiro que foi o Barão de Mauá, que pela sua obra deveria estar na história com muito mais consideração. Então, Mauá superou uma infância humilde, ao se tornar um dos homens mais influentes do mundo na época. O espírito dele empreendedor, aquela visão que ele tinha arrojada, transformaram ele num gigante dos negócios ali do século XIX, impulsionando o Brasil rumo à modernidade. Eu tenho várias imagens aqui para mostrar do Mauá. Olha que imagem bonita aqui, ó. Olha o Mauá. O melhor programa econômico. Vê se o Mauá tá errado. O melhor programa econômico do governo é não atrapalhar aqueles que produzem, investem, poupam, empregam, trabalham e consomem. Aqui você acabou de conhecer o Barão de Mauá. Muito atual, né? Então, ainda jovem, o Mauá começou a trabalhar no comércio, onde rapidamente ele se destacou ali pela sua inteligência, dedicação. Com apenas 23 anos de idade, ele fundou ali a primeira empresa dele e a partir dali construiu um império. Ele foi responsável por uma série de empreendimentos pioneiros que mudariam completamente a face do Brasil imperial ali. Entre as suas realizações estão a fundação da Companhia de Vapor do Amazonas, já tinha naquela época. A construção do primeiro estaleiro do Rio de Janeiro, a primeira fundição de ferro do Brasil, a implantação de milhares de quilômetros de incluindo a estrada de ferro Mauá, né? E o pioneirismo da instalação da iluminação a gás no Rio de Janeiro, e não mais a gordura de baleia. E foi uma licitação que ele venceu para fazer isso. Depois, na hora de execução, ele falou o seguinte: olha, o governo vai ter que me pagar, eu venci a licitação para fazer a implantação disso. Vocês vão me pagar menos do que eu ganhei na licitação, porque as coisas mudaram, eu consegui um preço melhor e eu não quero ter esse lucro a partir do dinheiro do povo. Vocês me pagam menos, tá? Por favor, eu vou implantar do mesmo jeito, ou a gente amplia, faz mais.
Esse era o Barão de Mauá, né? Então, o Mauá investiu fortemente na infraestrutura, em comunicação, sendo o principal responsável pela instalação do cabo submarino que conectou o Brasil à Europa em 1873, né, com a sua estreia aí num dia como hoje. Os negócios dele expandiram para além das fronteiras brasileiras. Ele tinha investimento na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos, na Inglaterra. O império dele era tão vasto que ele chegou a faturar 25, assim, o faturamento dele era o mesmo, equivalia a 25% do PIB do Brasil. Tamanho eram os negócios dele no Brasil e no mundo, Mauá. E isso era um feito impressionante para a época. Então, tamanha era a sua importância que ele é citado no Júlio Verne. Eu acho que é no Volta ao Mundo em 80 Dias. O pessoal, antes de entrar no balão, eles saem correndo para fazer um depósito no banco das economias dele. Estava em revolução lá, a cidade que eles iam decolar com um balão. E eles depositam aquele dinheiro no Banco Mauá. Júlio Verne. Para vocês terem uma ideia. Ele foi um dos financiadores do canal de Suez. Mauá. Então, o Império via Mauá, Pedro II, como um grande aliado da modernização do Brasil. Existe um conceito muito errado de que Pedro II era inimigo, que Pedro II não ajudou, que ele faliu porque Pedro II não ajudou. Vou entrar nesse ponto já já. Mentiras aí da República, né? Apesar de todos os sucessos que o Mauá teve, ele enfrentou enormes desafios que acabaram levando ele para a falência. Um cara desse tamanho acabou sendo sabotado pelos ingleses, teve várias rasteiras que ele tomou aí pelo mundo. Aqui no Brasil tinha uma baita resistência que ele sofria das elites agrárias que viam com muito maus olhos essas iniciativas de industrialização. Eles achavam que a industrialização era um inimigo do agro. Baita besteira, que a gente sabe hoje. O governo, a gente tem que separar o Estado do governo. O Estado era Pedro II, o governo era aquelas pessoas que estavam sendo eleitas. O governo não apoiava as ações dele, cheio de gente do agro lá dentro do governo. Ele era sabotado pelo próprio governo, não conseguia apoio das coisas aqui no Brasil, tudo era muito difícil. A burocracia estatal não perdoava ele. Isso acabou enfraquecendo, junto com as rasteiras lá dos ingleses, acabou enfraquecendo suas empresas. Teve uma crise econômica global aí por volta de 1875. Baita de um problema. Naquele período, o sistema bancário brasileiro não era sólido, cheio de deficiências. Dificultava acesso a crédito, tinha leis que dificultavam acesso a crédito. Isso foi tudo muito determinante para ruir esse império do Mauá. O Mauá perdeu grande parte da sua fortuna, mas a contribuição que ele fez para o Brasil foi imensurável, está na história. Ele morreu em 1889, no mesmo ano em que a República foi proclamada. Ele teve o prazer de não ver esta merda, que é a República. Deixou um baita de um legado aí de inovação, coragem, determinação. A história de um cara que trouxe pra gente um testemunho do poder da visão, cara, do empreendedorismo, do esforço individual, da transformação do exterior, através da transformação do seu interior, de você, de capacitação e como aquilo pode gerar frutos aí para a sociedade. E falando da falência do Mauá, ela foi agravada por um contexto ali legislativo desfavorável na época, porque a legislação brasileira, altamente arcaica nesse ponto econômico, né, não oferecia uma proteção adequada aos empresários que tinham dificuldade. Diferente de outros países, onde as falências poderiam ser negociadas para você preservar os ativos e reestruturar o negócio, no Brasil não. O processo legislativo ligado à falência era rígido e punitivo. O cara ameaçou falir, a lei já vinha com punições imediatas,
fatiava a empresa inteira, queria vender tudo para pagar os credores, e a pessoa não tinha chance de recuperar o próprio negócio. Por lei, era proibido, né? Então a legislação prejudicou demais o Mauá durante a falência. A lei de falências de 1850, conhecida como o Código Comercial Brasileiro, era inspirado numa legislação antiga portuguesa e a francesa, revolucionária, extremamente punitiva, não tinha o viés de resolver. O viés era de punir o cara que encontrou uma situação de falência na sua empresa. Então os empresários tinham que imediatamente pagar todos os credores, né? Não podia trabalhar na reestruturação da empresa, tinha que ter uma liquidação imediata dos ativos para satisfazer ali todas as dívidas, não tinha nenhum tipo de mecanismo eficiente para a reestruturação da dívida, não precisa destruir tudo. Vou reestruturar aqui, me segura um pouco essa dívida aqui, aquela ali, e a gente vai contornando e daqui a pouco todo mundo respira e a coisa acontece. Teve crise internacional, coisa vindo de fora. Então tinha que ter essa tolerância, mas a legislação não tinha isso. Resultou no processo de falência dele, extremamente prejudicial. Aí o grande fenômeno que aconteceu foi o seguinte: forçaram o Mauá a vender todos os seus ativos. Ele vendeu, pagou os credores, faliu, bilionário. Bilionário. Teve que vender tudo. Transformou tudo em dinheiro. Por lei. Fechou as empresas, saiu destruindo tudo. Ficou um bilionário falido. Com dinheiro. A lei. O sistema bancário dificultava essas operações, acesso a crédito, refinanciamento, tal, tudo muito difícil no ambiente brasileiro. Foi isso que derrubou aí o Mauá, tá? Sobre a questão do cabo telegráfico, né, para a gente comentar um pouquinho, em 1858, no mesmo dia, em 1858, 16 de agosto, os Estados Unidos inaugurou o cabo telegráfico dele para a Europa, e a primeira conversa foi trocada entre o presidente americano e a rainha Vitória, tá? Mas o sinal estava fraco, ruído, cheio de problema, e o serviço acabou sendo desligado algumas semanas depois para eles tentarem consertar. Não foi assim um tremendo sucesso. Em 1872, quando o Brasil passou o primeiro cabo, os Estados Unidos já tinha resolvido esse problema, né, deles. O Irineu aí junto com o Pedro lançou o cabo brasileiro. Foi um passo tremendo em 1873. Interessante que no mesmo dia que o americano lançou, em 58, o Brasil lançou no mesmo dia, em 72. Então você encontra na história do 16 de agosto o mesmo evento americano e o evento brasileiro separado ali pelo calendário, mas acontecendo no mesmo dia. Então, a primeira ligação telegráfica internacional por cabo submarino foi conectando o Rio de Janeiro até Lisboa. Foi mensagem mandada para Lisboa, e essa façanha tecnológica tremenda, que hoje pode parecer simples, foi um feito extraordinário para a época. Foi uma grande surpresa, né, para os brasileiros, a gente ter esse serviço disponível. Um cabo que atravessava um mês de viagem de barco, né, 2 meses de viagem de barco, eu tinha um cabo pelo fundo do oceano, fazendo a transmissão das informações. O cabo foi instalado por uma empresa britânica, né, a Eastern Telegraph Company, que foi um baita de um projeto ambicioso também, envolveu vários desafios técnicos e financeiros, mas o Mauá era conhecido, cara, pela perseverança. Não queria nem saber, contornava todos os problemas e continuava em frente. Ele tinha ganhado uma concessão de 20 anos de Pedro, né? E ele sabia que conectar o Brasil para o mundo era tremendamente essencial para o crescimento do Brasil, modernização, agilização das comunicações. Então, sobre a liderança do Mauá e Pedro II,
o Brasil passou a se comunicar instantaneamente com o resto do mundo. Né? Você imagina a potência que isso tem para o comércio. Tem uma outra imagem que eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, cadê? A mais muito interessante. Vou mostrar várias imagens interessantes. Isso aqui é uma sala de telégrafo. Com a galera, todo mundo recebendo informação do mundo inteiro, mandando para os seus destinos, mensagem para fulano, mensagem para ciclano, envia, recebe. Tinha uma sala enorme do pessoal das comunicações com o mundo acontecendo. Então essa conexão não só facilitou aí a comunicação comercial, também facilitou comunicação de Estado, comunicação diplomática. Então você mandava uma mensagem para a embaixada em Lisboa, na França, Paris, instantaneamente, cara. Instantaneamente chegava a mensagem lá. Porra, cara, que evolução! Que evolução! Imagina isso, separado por um oceano. Então, foi tremendamente positivo para todas as áreas da sociedade. As notícias, não levava mais um mês para chegar. As evoluções, tá? As coisas chegavam aqui quase que instantaneamente. Então, pelo sucesso dessa empreitada e pelos inúmeros serviços prestados ao Império, o Irineu Evangelista foi elevado ao título de, não barão, Visconde de Mauá, que é o posto mais alto aí da nobreza, uma justa homenagem a um homem que não só sonhou grande, mas ele também realizou feitos grandiosos. Não era apenas um industrial, não era apenas um banqueiro, mas um apaixonado pelo Brasil. Ele podia estar fazendo isso em outro lugar, podia estar tendo até reconhecimento maior, mais dinheiro em outros lugares, mas ele queria fazer no Brasil. Então essa ligação telegráfica submarina que aconteceu num dia como hoje, né, foi um símbolo aí do espírito da inovação, do desejo de progresso, que permeava o espírito de Mauá, de Pedro II, de muitos daquele Brasil daquela época, né? Então, Mauá aí com a sua audácia e determinação mostrou ao mundo que realmente ele estava pronto para se conectar e à frente do seu tempo. Então, é um grande brasileiro, tenho grande, profunda admiração pelo Mauá. E agora eu vou mostrar aqui algumas imagens interessantes aí, ó. Olha o tamanho desse barco, gente. Olha o tamanho desse barco. Ele tem uma proteção ali do leme e da hélice, né? Para aquilo não se envolver, dar algum problema de maré e jogar o cabo na hélice. Navio todo específico para fazer o lançamento de cabo. Aqui uma mesa telegráfica do Telégrafo Nacional, onde as pessoas enviam e mandavam as mensagens. Aí o Mauá já passou, já viu. Isso aqui é uma foto de um navio lançador de cabo. Era complexa a operação de lançamento de cabo, né? Vou botar aqui grandão para vocês verem. Ó. Complexa operação, navios específicos. Tem os navios de apoio, o grande roda de lançamento de cabo ali. Toda uma engenharia específica para você poder fazer o lançamento no oceano, e o Brasil já estava envolvido nisso, já estava fazendo isso na época. Aquelas fotos raras que eu sempre trago para vocês. Isso aqui é uma imagem do Telégrafo Nacional no Morro do Castelo, o extinto Morro do Castelo, que não existe mais. Lá no topo do morro a gente tinha o Telégrafo Nacional conectado com o outro lado do mundo, cara. E um garotinho bonitinho ali, Lourinho, ali assistindo. Muito bacana. Isso eu adoro. Isso aqui é um pedacinho do Rio de Janeiro, né? Isso aqui é uma imagem dos operários ali que trabalhavam com lançamento de cabo. Isso aqui é tudo cabo enrolado dentro do navio. Cabo enrolado. E eles naquele processo de lançamento de cabo ali. Estão num momento de folga aqui, mas é interessante você ver, né? O cabo sendo levado lá para fora, que vai pegar naquela roda. E o cabo armazenado ali dentro. Isso aqui é uma foto na praia de Copacabana que mostra o ponto aonde o cabo saiu. Sabe aonde o cabo saiu aqui no Rio de Janeiro? É nesse ponto. Eu estou vendo o Morro dos Irmãos lá atrás, a Pedra da Gávea. Isso aí é uma foto da época mostrando o ponto. Ele saiu nessa casinha aqui, ó. Saiu do mar aqui no Rio de Janeiro, e aquele ponto que até hoje tem
Copacabana ali, o ponto onde saiu o cabo submarino. Aqui, Evangelista ao lado de Pedro II, rosando o telégrafo. Tem mais imagens interessantes para a gente ver aqui, ó. Isso aqui é um conjunto de cabos submarinos, vários tipos, que está no museu também aqui no Brasil, mostrando como que eles eram feitos, né? Como é que eles eram construídos. Aqui um operador também no lançamento do cabo. Agência Americana Telegráfica no Rio de Janeiro, ali na rua 1º de Março, Centros de Comunicações. Você quer mandar uma mensagem para o mundo? Você quer mandar um WhatsApp para tua tia lá em Lisboa? Você tá precisando falar com o seu marido? Olha aí, Agência Telegráfica. Maravilha, né? Velhos tempos. Aqui é um pedaço do cabo brasileiro. Original mesmo, real, tá? Conectado com Londres. Você dá uma olhando ali para ter uma ideia de como que ele era composto, né? Tem que ser a prova de dentada de tubarão, dos bichos, tá? Esse aqui é do original mesmo. Aí a rota do cabo, tá vendo? Saindo aqui do Rio de Janeiro, pegando vários pontos do Nordeste, fazendo conexão. Depois ele saía rumo direto ali a Lisboa, se conectando aí nessa rede global. Então o americano conseguia fazer o lançamento, mandar um telégrafo para alguma central da Europa, que depois transmitia para o Brasil, até o momento em que depois o Brasil teve o seu lançamento de cabo subindo aqui pela região norte, chegando para os Estados Unidos também. Velhos tempos aí de infraestrutura. A sala de telégrafo com a galera aí trabalhando, né? Isso é muito legal. E uma imagem de hoje, que até hoje existe lançamento de cabo submarino ainda, só que com fibra ótica. Então não mudou. Só mudou os materiais. O que mudou, os materiais mudaram várias coisas. Então quando a gente acessa um site aí pela internet, estamos aqui vendo a live do Palhaço, passa pelo Restream, que fica nos Estados Unidos, a gente pro YouTube, que está em outro lugar, a gente está usando esse cabeamento nesse exato momento, tá? Ou seja, a gente está usando uma tradição que surgiu naquela época, e a gente aponta aqui hoje mostrando essa lembrança aí, que o Brasil foi um pioneiro no mundo, na época que o Brasil conseguia ser pioneiro nas coisas. Hoje nós somos apenas exemplo do que não devemos fazer, aí visto pela nossa política. Então o que sai do Brasil de reflexo para o mundo, de vez em quando sai uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, é um outro artista que sai um pouco do nome do Brasil para o mundo, mas a maior parte do tempo agora a nossa presença no noticiário internacional é em cima dos defeitos do nosso povo, dos defeitos da nossa nação. Mas vale sempre a gente relembrar esse passado para que vocês, audiência, e a gente não esqueça que nós temos um passado gigante, grande e muito virtuoso, é o nosso povo. Estamos apenas passando por um período onde estamos sendo aí governados por anões. E aí, família querida, você que chegou aqui, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, obrigado por ter visto aí a notícia. Gostou do comentário? Achou que faz sentido? Bom, se puder, considere curtir esse vídeo, compartilhar e fazer com que mais pessoas venham conhecer o conteúdo do Eleitor Palhaço. Afinal, não somos todos palhaços? O pessoal que faz a política e faz as notícias no dia a dia aí, não acha que você é um palhaço? Já viu como é que eles escrevem? Já viu o que eles estão fazendo na política? Então, nada mais justo do que eu, um eleitor, me vista caráter, me vista como um palhaço para comentar isso que eles fazem todos os dias. Então, obrigado a você. Considere se tornar membro do canal, considere apoiar o nosso projeto para a gente continue aqui comentando as notícias do dia a dia. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, tá ok? Obrigado e a gente se vê na próxima.